Família, vamos para mais um simulado. Agora a gente está aqui no simulado de número 8 da nossa CPA 10. Lembrando que o objetivo aqui é mostrar o que você vai enfrentar no dia da sua prova, não necessariamente maciar o seu ego, até porque eu não estou pegando as questões fáceis, eu estou pegando ou questões difíceis ou as questões que mais geram dúvida, aquelas questões que mais geram polêmica. Então, se você for bem aqui, você vai passar na sua prova e não desanima, tamo junto. E se você tá vendo essa aula pelo YouTube, nos comentários eu vou deixar para você o material de apoio, que é o simulado, e atrás tem o gabarito, tá bom? Então vamos para cima. Vamos aqui. Olha, o compete ao Conselho Monetário Nacional. A gente tem que lembrar que existe uma pirâmide, beleza? Minha pirâmide ficou muito feia, mas é a falta de espaço. Mentira, minha letra é feia mesmo. Conselho Monetário Nacional, aqui vai ter o Bacen e a CVM, e aqui vão ter os bancos, vão ter os operadores, beleza? Operadores. Enfim, operadores. Quando a gente está falando de Conselho Monetário Nacional, a gente está falando do órgão normativo máximo. Ele é o que manda, ele é o que fala o que tem que ser feito, beleza? Quando a gente vem aqui para a Bacen e CVM, a gente está falando de órgãos supervisores e órgãos fiscalizadores. No caso do Bacen e da CVM, eles vão fazer o como vai ser feito, beleza? O Conselho Monetário Nacional, ele manda, o Bacen e a CVM, eles obedecem e eles colocam em prática o que tem que ser feito. E os operadores é quem vai estar ali sofrendo a influência do que foi decidido aqui para cima e, de fato, vivendo ali na ponta com os clientes, tá bom? Então, compete ao Conselho Monetário Nacional. Aqui, a gente vai estar vendo normalmente características de definir, estabelecer, são coisas mais amplas, tá bom? Ele não está, de fato, botando a mão na massa ali no mercado propriamente dito. Então, definir a política a ser observada. Olha, sempre que tiver essa palavra observada, você tem que levar ali, já subir ali a sua atenção, porque provavelmente a gente vai estar falando de Conselho Monetário Nacional, na organização e no funcionamento do mercado de valores imobiliários. Então, correto, ela realmente tem que colocar isso, porque ela vai falar algo que tem que ser observado por uma outra pessoa, que no caso aqui vai ser a CVM. 2. Regular a utilização do crédito no mercado de valores imobiliários. Ele vai sim regular a utilização do crédito. Cuidado para não esquecer isso, que ela vai regular a utilização de crédito no mercado de valores imobiliários. Cuidado para não confundir isso, tá bom? Ele está falando aqui de valores imobiliários. 3. Fixar a orientação. De novo, a orientação deve ser observada, geral, né, uma observação geral, a ser observada pela Comissão de Valores Imobiliários no exercício de suas atribuições. Isso aqui, sim, é uma atribuição também do Conselho Monetário Nacional. De novo, é algo amplo, beleza? E 4, disciplinar as atividades da Bolsa de Valores. Aí não vai ser a atividade do Conselho Monetário Nacional. Disciplinar as atividades das bolsas de valores está algo aqui muito mais operacional, de supervisão. Então aqui não é Conselho Monetário Nacional, aqui no caso seria a nossa CVM, tá bom? Então se a 1 está certa, a 2 está certa, a 3 está certa, a gente fica com a letra C, beleza? E, de novo, isso aqui é algo que está fugindo da média do que poderia ser cobrado. Existem questões dessa, quando cai, os erros e as queixas são muitas, então vamos revisar, mas também vamos se preparar para o que pode te derrubar no dia da sua prova, tá bom? Então agora 2. O órgão é responsável pelo controle e fiscalização dos planos de previdência complementar aberta e que pode ser acessado pelos indivíduos que queiram informações sobre o produto disponível é quem? Lembra que dessa estruturazinha aqui que eu acabei de falar? Pois então, existe uma estrutura parecida quando a gente está falando de seguros e quando a gente está falando de previdência complementar, tá bom? Eu não vou expandir o leque, até porque eu acho que faz mais sentido ser isso numa aula, aqui no objetivo. Você só tem que lembrar o seguinte: existe uma figura, quando se fala de seguros, né, de seguros privados, muito parecido com
o Bacen, que é a SUSEP. A SUSEP é uma superintendência de seguros privados e ela que tem esse caráter de supervisão, fiscalização, até expedir, de fato, ali alguns regulamentos, tá bom? Então, a nossa resposta fica sendo a letra C. Uma outra característica da SUSEP é o seguinte, que ela não só vai cuidar de seguros, mas também de títulos ali de capitalização, previdências que todo mundo pode ter acesso, não necessariamente precisa estar vinculado a alguma empresa e assim por diante, tá bom? Então a 2 vai ser a letra C. 3. Os códigos da Anbima de regulação e melhores práticas se aplicam exclusivamente a quem? Beleza. Só falando aqui dos códigos. A Anbima ela é responsável pela autorregulação. Isso quer dizer o quê? O Conselho Monetário Nacional ele cria normas, o Banco Central ele cria regulamentos, e aí vem o código da Anbima e cria uma autorregulação. Ele não está acima do Conselho Monetário Nacional, ele não está acima do Banco Central, ele não está acima da lei. Ele tem que respeitar todos esses. Inclusive, se tiver algum tipo de conflito entre eles, vai valer o que o Banco Central falou, o Conselho Monetário e a lei, tá bom? E tirando isso, ele vai ter um código para várias esferas que envolvem ali o sistema financeiro nacional, beleza? Então, quem é que tem que respeitar ou seguir essa autorregulação? São as pessoas que se comprometem a entregar padrões que estão acima da própria lei, tá? Que é o que a Anbima se propõe a fazer. Então, letra A, instituições associadas e as que aderirem voluntariamente. Você pode ser associado à Anbima, e aí você precisa, de fato, seguir o que os códigos falam, mas você também pode fazer o seguinte, olha, eu não sou associado, mas eu estou seguindo os padrões. E é, e você vai lá e coloca também o seu selo. Então, a princípio, essa aqui vai ser a nossa resposta. B. Instituições reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários não é o critério, tá bom? Não é o critério. C. Instituições financeiras reguladas pelo Banco Central também não é o critério. Tem aqui, está mais amplo, né? Aqui vão ter instituições que podem estar fora desse leque. Não necessariamente todo mundo vai ser associado à Anbima. E D. Administradoras de fundos de investimento, a mesma coisa, tá bom? Não necessariamente você vai precisar seguir o código da Anbima, porque ela não é uma pessoa jurídica de direito público, ela é uma pessoa jurídica, ela é uma associação, ela tem direito privado, né? E o objetivo dela, na verdade, é criar ali um clubinho, criar ali um conjunto de instituições que se comprometem a entregar mais que a lei, tá bom? Porém, às vezes a intenção pode ser muito boa, mas não está certa. Então, havendo um conflito, vai prevalecer a lei, tá bom? Letra A. Indo adiante, em regra geral, as distribuidoras de títulos de valores mobiliários, né, a DTVM, podem o quê? Quando a gente está falando de DTVM e as corretoras também, hoje elas se confundem, né, as atividades, não é algo mais separado, mas você tem que pensar na DTVM em mercado primário e na corretora no mercado secundário. Elas colocam os títulos à disposição, colocam os títulos no mercado, distribuem eles, né, colocam à venda. Então, em regra geral, as distribuidoras de títulos de valores mobiliários, a DTVM, podem o quê? Exercer funções de agente fiduciário e captar recursos através de debêntures. B. Praticar operações no mercado de câmbio de taxas flutuantes. C. Realizar operações de concessão de financiamento de empréstimo ou adiantamento de seus clientes. Essa aqui está muito errada, a gente já tira ela, né? Vamos ficar ali com as outras, essa a gente já sabe que não é. D. Realizar operações de redesconto, também não. Lembrando que a operação de redesconto é uma operação que o Banco Central faz e que faz parte da sua política monetária, tá bom? Mas essa não vai ser a alternativa correta. Aí, letra A. Exercer as funções de agentes fiduciários e captar recursos através de debêntures. Olha, quando a gente está falando de debêntures, a gente tem que lembrar que é um título onde instituições financeiras elas não podem captar recursos, são normalmente realizadas por empresas, normalmente não, né? É um pré-requisito que sejam sociedades anônimas, que tenham capital aberto listado na bolsa, e então aqui no caso não é o que define uma DTVM, ela não faz isso. O
a nossa resposta fica sendo a letra B. Praticar operações no mercado de câmbio de taxas flutuantes. Ela realmente pode, na verdade, ela vive para realizar esses tipos de operações, tá bom? Seja de ações, títulos ou câmbio. Ela faz muito essa negociação e a colocação desses ativos no nosso mercado. Show? Então, vamos para a próxima questão.